Olá, tudo bem? Sou a professora Denise e atuo no primeiro segmento do ensino fundamental no módulo 1 das escolas da DIESP. Nós vamos falar sobre alfabetização. Estaremos aqui para auxiliar você a desenvolver seu processo de letramento. E o que é letramento? É a aplicação prática da leitura e da escrita, que é como você usa a sua capacidade de ler e escrever. O processo de leitura e escrita é a nossa ferramenta de expressão mais básica. O mundo é para ser lido e interpretado em todas as suas instâncias. Lemos e interpretamos desde que nascemos os sons, as imagens e, quando maiores, os signos e as palavras. A vida se manifesta nesses processos de linguagem. Não há como conceber um ser humano apartado, separado, excluído desse processo. O ser humano é o único entre os seres vivos a desenvolver e dominar a comunicação escrita, associando símbolos e letras ao som que representam. E essa capacidade é incrível, por isso tem que ser universal, ou seja, estar ao alcance de todos. Para começar essa aproximação com a leitura e escrita, vamos falar do alfabeto. O alfabeto reúne todas as letras que perfazem todas as palavras, frases e textos que compõem a língua portuguesa. Esse mesmo alfabeto é usado em muitos outros idiomas que conhecemos, como inglês, francês, alemão, mas vamos nos deter no nosso, que é o português. Nós usamos o português desde bebês, quando balbuciamos. Aprendemos porque as pessoas à nossa volta usam a oralidade conosco. E na medida que crescemos, vamos exercitando a fala, usando da reprodução para emitir sons associados aos nomes das pessoas, animais, objetos. Na medida que crescemos, aprendemos que tudo que existe, concreto ou abstrato, tem nome. Vovó, bola, gato, rua, neném, sol, dia. As consoantes se juntam às vogais. Já em um processo de alfabetização, começamos a associar as letras ao som que produzem e descobrimos que esses sons formam sílabas e sílabas formam palavras. Quando as palavras são agrupadas em frases e se juntam, formam textos, começamos o nosso processo de interpretação, ou seja, damos sentido ao que lemos. Tendo dado início ao processo de alfabetização, o processo de letramento caminhará junto com as descobertas que compõem o mundo das palavras. Ler é um processo que vai acompanhar você o resto da sua vida. Sempre haverão palavras novas, novos sentidos, e você, na medida que for dominando a capacidade de interpretar, que é a capacidade de entender o que você está lendo, desenvolverá também a sua capacidade de se comunicar escrevendo. Os números fazem parte do seu processo de alfabetização. Da mesma maneira como as palavras, usamos os números no cotidiano para inúmeras ações. Os números fazem parte de quase todas as nossas ações cotidianas. O relógio, por exemplo, representa em tempo e define nossa rotina, definindo a hora de acordar, de comer, de estudar, de dormir. Também usamos os números em valores e em medidas, pagando algo ou conferindo o troco, vendo qual a numeração e destino do transporte, medindo a dose do remédio e usando as medidas de ingredientes para cozinhar. Os números representam quantidade e com eles podemos juntar, que é somar, separar, que é subtrair, acrescentar, que é multiplicar, e partir, que é dividir. Mas por hora, nós concentraremos em somar e subtrair. Os números são representados por palavras e por quantidades também. A água é essencial para a existência dos seres vivos, nós, seres humanos, os animais e as plantas. Sem água não há vida. Nós conhecemos a água na forma líquida, na forma de vapor, quando ela vira fumaça e fica parecendo gás, e na forma sólida, quando ela se transforma em gelo. E a água tem 3 características. Ela não tem cor, é transparente e incolor. Ela não tem cheiro de nada, sem odor, é inodora. E ela não tem sabor, não tem gosto de nada, é insípida. A água é um elemento natural que vem perdendo a qualidade por causa da poluição. O esgoto das casas, os detritos das fábricas, o despejo de lixos nos mares, sem que haja tratamento, muitas das vezes, vem trazendo muitos prejuízos ao meio ambiente. A água é fundamental para matar a sede, para preparar os alimentos e também para a higiene dos espaços que ocupamos, nas roupas que usamos e na limpeza de nossos corpos.
Outros hábitos de higiene são indispensáveis, porque quando os praticamos regularmente, evitamos muitos problemas e doenças. A limpeza é uma grande aliada da saúde e outros hábitos de higiene são usar calçados, lavar as mãos, escovar os dentes, beber água filtrada ou fervida, varrer e higienizar os ambientes, lavar frutas, verduras e embalagens de alimentos. As estações do ano. O ano, como conhecemos, é composto de 4 estações, que duram cerca de 3 meses cada uma, totalizando os 12 meses. São elas: verão, outono, inverno e primavera. As estações duram 3 meses cada uma e têm características diferentes entre si. Saúde mental, física e social. As pessoas precisam equilibrar os lados da sua vida para ter uma existência saudável. Temos vários lados que precisam ser preenchidos de acordo com as nossas necessidades. Esses lados equilibram o que precisamos para manter a saúde física, a saúde mental e a saúde social. Cidadania. Nós vivemos em grupos e cada grupo tem as suas características. Quando estamos em grupo, primamos por ideias comuns e devemos agir pelo bem coletivo. Isso é cidadania. Medicação. As pessoas, infelizmente, adoecem. Então, existem algumas ações que podem minimizar as enfermidades. Remédios e vacinas são algumas dessas ações. Planeta Terra e sustentabilidade. Nós vivemos no planeta Terra e somos responsáveis pelo seu equilíbrio. A população do ar, as cidades grandes e muito populosas, a produção excessiva de lixo, o uso indiscriminado da água e a falta de saneamento básico para todos contribuem muito para a perda da qualidade de vida e o adoecimento do planeta. Rotação e translação são os movimentos que a Terra faz em torno do Sol. A Terra gira no seu próprio eixo ao mesmo tempo que gira em torno do Sol.